Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas que você vai estar assistindo, mas eu quero que a paz do Senhor exceda todo o seu entendimento. E nós vamos falar da segunda essência ou da segunda fragrância, que é o nardo. Eu queria só fazer uma recapitulação do que se passou na última aula do nardo com a rena, que nós falamos que as colunas ou traves simbolizam o homem, né? E a viga simboliza a mulher. Ou seja, isso quer dizer o quê? A mulher é auxiliadora, ela está submissa, mas ela não está sozinha, os dois estão sob uma missão dada por Deus. Eles estão debaixo de uma missão. E nós não podemos trocar de lugar, senão não dará certo. Haverá um desequilíbrio, porque o homem é a sustentação e a mulher, no caso, ela é o cipreste que sustenta a laje, no caso. Então, ela é uma mulher que equilibra tudo dentro da sua casa. Por isso ela é submissa. Mas ela não está submissa numa submissão sozinha. Ela está junto com o seu marido. Porque o nardo com a rena, ela dá um ingrediente. Isso, simbolicamente, é a noiva e o cordeiro e o noivo. Os dois juntos, eles têm uma química. É como o homem e a mulher, a rena e o cipreste. Ser submisso é repousar sobre a coluna. E nós também falamos sobre Cafar, né? Que quer dizer, Cafarnaum quer dizer morada do Consolador. Ou seja, a mulher que cobre com a resina, ela busca, ela ora, ela busca a Cristo, ela busca a vontade do Senhor, ela intercede, ela não está sozinha, ela está junto com o seu amado, com o seu esposo, ela está junto com Cristo. Então, o que isso quer dizer? Cafarnaum, morada do Consolador. Nós somos a casa do Espírito Santo, a morada do Consolador. Não existe uma casa sem telhado. Por isso, nós somos a casa, junto com Cristo. O Consolador pode habitar em nós. Eu não sei se deu para você entender, mas é só um resumo da aula passada. Então, se uma casa não tiver equilíbrio, a mulher está tomando a posição que não é dela. Ela pode estar no lugar do marido. Ela quer ser coluna. Então, mulher, volte para sua posição de estar como se preste. Que veda, que equilibra, que está submissa junto ao seu marido. A visão que o mundo tem de submissão é que a mulher sempre é aquele tapetinho no capacho da entrada. Só que na visão de Cristo, a mulher, ela está acima. Por quê? Porque o homem é que sustenta a mulher. E Cristo tipifica o homem, que morreu e deu a vida pela igreja. Então é ele que nos sustenta o tempo todo. Por isso, nós não somos nada sozinhos. Então vamos lá. Próxima aula, ok? O nardo. Ele tipifica o Espírito do Senhor. Ao se aproximar da noiva, além do primeiro, o noivo tem a percepção de mais este aroma. Ao se aproximar da noiva, ou seja, ele não vê só o nardo com a rena, mas quando o noivo se aproxima, ele sente um cheiro mais. Enquanto o rei está assentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume, o seu aroma. O nardo era uma essência extraída de raízes de uma planta da Índia. Ela também dá no Nepal e na China. Ela serve para fins também medicinais. E ela é rara porque ela tem os seus caules e as suas flores,
é dificílimo de encontrar, por isso lhe era atribuído um alto valor. O nardo usado nessa ocasião valia 300 denários, isso é, 300 dias de serviço de um trabalhador, conforme nós lemos no verso 5, lá em Marcos 14. Seria quase um ano de trabalho. Quase um ano de trabalho. Aí nós temos aí essa passagem de Romanos 8, que fala: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Glória a Deus por isso. E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir e como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Nós estamos falando de quem? Do nardo, da essência do nardo. Nós estamos falando do Espírito do Senhor. Então, esse nardo, nesse contexto, ele aponta para adoração. Ela significa que a presença de Deus constante conosco todos os dias, porque nós somos adoradores, nós somos chamados para adorar. Eu queria ver esse texto com você, Marcos 14, estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestai. Ela fez-me uma boa obra. É interessante aqui que ela quebrando o vaso, né? Nós sempre falamos: ô vaso, né? Vaza, né? Não vaza não. Nós sempre chamamos um ao outro de vaso, vaso de Deus, escolhido por Deus. Só que, nesse contexto, essa mulher, ela tinha o que ela tinha de mais precioso. Ela quebrou o vaso. E ela se rompeu em meio àqueles homens, numa época que as mulheres, desde lá de Gênesis, você vê que as mulheres não eram contadas. E essa mulher, ela entra no meio daqueles homens e ela, então, ela pega e quebra o vaso. Ela se irrompe no meio deles. Ela trouxe algo de grande valia para ela. Talvez seria até tipo uma espécie de uma poupança para o casamento dela. Mas ela vai lá e ela entrega tudo. Isso nos lembra algo bem enfático que acontece nos nossos cultos, de se entregar na adoração, de se entregar, de não se importar com quem está à nossa volta, porque quando nós adoramos, nós extravasamos na presença do Senhor. Muitos hoje em dia têm uma certa reserva, mas o que o Senhor está dizendo? Eu quero que você se rompa, que você se quebrante, que você se entregue definitivamente diante de mim, que você entregue tudo. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós ficamos com resistência, nós podemos abrigar a morte. E o ato que essa mulher fez, ela estava, se você continuar lendo, ela estava ungindo o Senhor para a sua morte, tá? Ela estava colocando diante do Senhor a sua vida e ela estava exalando o perfume da vida. Ou seja, eu quero te adorar por aquilo que você é, Jesus. Eu quero te adorar
pela sua beleza, pela sua santidade, porque o Senhor se importou comigo, eu quero te adorar. O propósito desta mulher e o que o Espírito do Senhor nos ensina, que em tudo o Senhor está conosco e Ele não nos desampara. Que você guarde isso no seu coração. Eu quero falar de mais uma essência, que é a terceira essência, que é a nota também de corpo, e que ela nos traz o açafrão, o espírito de entendimento. E aqui é o noivo que abre o nosso entendimento. É ele que abre, como o açafrão puro, né? Provérbios 24, 3 fala: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E Provérbios 4, 7, a sabedoria é coisa principal, adquire, pois a sabedoria emprega tudo o que possui na aquisição de entendimento. Então veja só, aqui o Senhor ele está dizendo para nós que nós precisamos renovar o nosso entendimento, a nossa compreensão. Lucas ainda fala mais uma coisa, e falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento quando compreenderam as escrituras. Ou seja, que o Senhor ele quer trazer para nós, através dessa fragrância do açafrão. O Senhor ele quer mostrar para nós o seguinte: é Ele que abre o nosso entendimento através do açafrão, uma erva aromática oriental. Atualmente ela é uma especiaria mais cara do mundo, uma vez que para a preparação de apenas algumas gramas utilizam-se milhares de flores da planta, processadas manualmente. Cerca de 100 mil flores para a obtenção de apenas 5 quilos. Então, ou seja, não é aquele açafrão que você compra na feira misturada com milho, que parece que é açafrão, mas não é açafrão. Para obter o composto que exalará a fragrância do açafrão, milhares de flores precisam morrer. Então veja só, milhares de flores precisam morrer. Para que eu tenha entendimento, para que o Espírito, para que o Senhor assopre o entendimento sobre a minha vida, eu preciso morrer para mim mesma. Olha que interessante. Eu preciso entender que preciso morrer. O açafrão aponta para a renúncia. Lembra que nós falamos de santidade? Santidade não é a ausência de pecado. Quanto mais eu renuncio, mais eu adquiro santidade. Quanto mais renúncia, mais íntimo me torno do Senhor Jesus. Tá? Lá em Lucas 14, 26, ele começa dizendo, o Senhor está pregando a multidão, e de repente ele se volta para a multidão e fala: quem não abandonar pai, mãe, filho, esposa, tudo que te traz prazer, fama, poder, isso e aquilo, não é digno. Na verdade, Jesus está trazendo uma palavra de renúncia. Aparentemente, alguns, mas Cristo é contra a família, contra o pai, contra a mãe? Não. Ele está dizendo, se ele não for o centro da sua vida, mas outras coisas forem o centro da sua vida, ele deixa de ser o centro. Então ele está dizendo, renuncia, entrega para mim. Se não tiver esse processo de morte, não adianta. Você quer ver uma coisa?
Sansão, ele demorou muito tempo para entender que precisava morrer. Veja só, ele era um cara que tinha qualidades, carisma, ele tinha virtudes, ele tinha muita força, só que ele não tinha intimidade com Deus. Ele nem estava aí. Ele era nazireu, mas o que ele fez? Ele mata um leão e depois de algum tempo ele vai lá e ele toca no cadáver, e isso era contra a lei do nazireado. Ou seja, Sansão, ele não estava naquela de ter uma intimidade, de cumprir a vontade do Senhor, mas ele queria fazer as suas vontades. Quando ele descobre que ele precisa morrer, né? Nós atribuímos isso muitas vezes às pessoas. São muitas usadas pelos dons do Espírito, têm carisma, mas também não têm intimidade. É que, como Sansão. Quando você chega perto, você tem vontade de vomitar, porque a pessoa, ela não tem relacionamento com Cristo, ela não tem nada. Ela só tem os dons. Quando ele descobriu que ele tinha que morrer, ele matou mais filisteu na sua morte, e ele foi lembrado no livro de Hebreus como herói da fé. Por qual motivo? Porque ele cumpriu na vida dele o que aconteceu quando ele foi preso, que ele se tornou um bobo da corte. Ele entendeu que ele não era para ele fazer a vontade, mas ele foi chamado para fazer a vontade daquele que o chamou. Então aí o que aconteceu? Ele pegou e se entregou. Ele entendeu, preciso morrer. E literalmente ele morreu. Precisamos cumprir a nossa missão enquanto nós estivermos vivos. Nós não podemos, enquanto nós estivermos vivos com os nossos caprichos, com as nossas vontades, nós não vamos cumprir a nossa missão. Nós vamos ser mais um. Podemos ter dons, revelação, profecia, e não ter intimidade com Deus e nem querer conhecer a sua palavra e sermos conhecidíssimos. Conheço muita gente que se diz profeta, que profetiza, que tem visão, que tem revelação, mas não tem comunhão com Deus, não tem intimidade com Deus. O que acontece? Precisa morrer. Vai cumprir a sua missão? Não. Ele vai ser mais uma voz que vai passar. Por quê? Porque é bom os dons, as pessoas olham e vê a sua beleza, você pode subir num pódio, pode ser aclamado pelos homens, mas se você não tiver intimidade, se você não morrer para si mesmo, você não vai cumprir a sua missão daquilo que Deus te chamou para você fazer. O que pode acontecer se você não cair a sua ficha, tá? Ou download, você pode se tornar como Sansão, um bobo da corte, ficar cego. E realmente, aí então, você vai querer buscar ter uma vida com Cristo. Agora veja só, por que eu estou falando isso? Porque essa fragrância, ela aponta para o espírito de entendimento, como nós estamos vendo aqui, Provérbios 3, confia no Senhor de todo o seu coração, não te estribe no teu próprio entendimento. Quando eu me estribo no meu próprio entendimento, olha que Jeremias fala lá em 29:11. Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, se vocês me invocarem e se aproximarem de mim em oração, eu os ouvirei. Se vocês me buscarem, me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração. O que o Senhor está dizendo? Não é eu que abro o entendimento de vocês, é eu que renovo a mentalidade de vocês. Vocês estão vivendo no ranço, vocês estão vivendo no velho, vocês estão vivendo contradições, vocês estão dizendo que estão me servindo. Mas, na verdade, vocês estão servindo a si próprio.
E ele disse: se você não tomar a minha vida e me seguir, a minha cruz e me seguir, não vai adiantar. Olha só, Jesus, ele declara o seguinte: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ele deu a sua vida na cruz por nos amar. Ele se entregou a fim de que você e eu fôssemos salvos. Agora veja só, se o Senhor tem pensamentos bons, e se Ele quer que nós sejamos transformados, Ele está dizendo: olha, muda seu entendimento caduco, velho. Não adianta você ficar vivendo o ranço do passado. E aí Ele então nos convida com algo que é tremendo e maravilhoso, não é? Ele fala para nós o seguinte, ele diz o seguinte para nós. Ele fala assim, que o odre novo, se você colocar no odre velho o vinho novo, ele vai se romper. E aí eu estava pesquisando e fui atrás de saber por quê. O odre velho ele não vai suportar, porque ele já foi esticado, ele já está contagiado com aquele primeiro vinho, e ele já enlasteceu o seu couro. Aí o que a gente faz? E aí eu procurei saber sobre o odre velho. O odre velho, então, a gente joga fora? Não. Porque o odre velho, ele não tem mais flexibilidade, ele fica enrijecido. Mas aí, pesquisando, eu descobri o seguinte, que se você pegar o odre velho e descosturá-lo, e você pegar, dar uma primeira lavada para tirar os resquícios do vinho velho, e mergulhá-lo em águas, e deixar lá submerso, aquele ranço daquele vinho velho, aquelas coisas que se impregnou e acabou deixando endurecido aquele odre, né, que está velho, o que acontece? Ele passa agora, então, a receber o que é uma lavagem. Aquele ranço vai ficar naquela água. E água, a gente lembra o quê? Só água, a palavra de Deus. A água lava o nosso entendimento. A água nos purifica, nos limpa dos nossos ranços. E o Senhor está dizendo que quando você é mergulhado, imerso nessas águas, virado do avesso, para tirar aquele ranço do velho, e quando você é imergido ali, ninguém está vendo, mas quando você está imergido naquelas águas, as águas começam a fazer o trabalho dela em nós. E a palavra de Deus é isso para nós, é ela que trabalha em nós, é ela que nos molda, é ela que nos limpa, é ela que nos lava, é ela que nos faz uma noiva ataviada com vestes brancas. Por isso, o próprio Salomão fala em Eclesiastes 8, que em todo tempo esteja o óleo sobre a tua cabeça e as suas vestes sejam brancas, como através da palavra. E aí, aquele homem que quer reutilizar o odre velho, ele tem o poder de pegar e tirá-lo daquelas águas. Agora ele está pronto e ele pode ser costurado novamente e pode ser escovado com o óleo de oliva ou o azeite, e vai trazer toda a flexibilidade, e ele vai estar pronto para receber o vinho novo. Olha que interessante que eu descobri. Por quê? Eu não vou precisar jogar o odre velho. Se você está se achando que não tem mais nada para você, que a sua mente, olha, sabe, não dá, não vai, o Senhor está dizendo: eu tenho água para te lavar, eu tenho óleo para te ungir, e eu tenho vinho novo para derramar sobre você. Então, amado e amada, receba isso no seu espírito. Deixa Deus te virar do avesso e limpar todo o seu ranço.
o Espírito Santo vai soprar sobre nós e vai haver um grande Pentecoste. E nós vamos estar preparados para esse grande avivamento que o Senhor quer trazer nesses dias para a sua noiva. O Senhor quer derramar, o Senhor quer fluir os seus rios, mas eu preciso querer uma transformação de mentalidade e viver realmente com um novo entendimento, com renúncia, com entendendo que eu preciso morrer. Então o açafrão, ele vai te mandar ou te apontar para a renúncia. Renuncie a você mesmo. Eu quero orar com você e eu queria fazer um ato profético com você, aí onde você está, que você estenda as suas mãos como alguém que entrega para o Senhor e entregue tudo a Ele. Nessa noite, que você coloque diante do Senhor Jesus que Ele é o dono, Ele é o noivo da igreja, da noiva. Ele é o amado da noiva. Ele é o cordeiro que está prestes a vir buscar a sua noiva. Então, amado, minha amada, estenda suas mãos e ore assim comigo: Senhor, eu quero entregar os dons, eu quero entregar as minhas habilidades, eu quero entregar a minha casa, eu quero entregar minha conta bancária, eu quero entregar a minha família, os meus bens, tudo aquilo que diz quem eu sou no mundo espiritual e físico, eu quero entregar a Ti, porque tudo veio das Tuas mãos. A minha capacidade foi o Senhor que me capacitou. Os dons foi o Senhor que me deu. A autoridade foi o Senhor que me deu. A unção, a visão, seja o que for, Senhor, que o Senhor tem me usado no meio do Teu povo, foi Tu que me destes. E eu quero entregar a Ti em rendição. Eu quero entregar a Ti porque eu quero o Senhor comigo. Porque eu sei que se eu tiver o Senhor como centro da minha vida, eu não vou ter necessidade de nada, porque o Senhor é aquele que me dá tudo que eu preciso e necessito. Por isso eu quero entregar a minha vida, o meu caminho a Ti. E eu anseio e espero por Ti, porque tudo vem das Tuas mãos. E eu coloco os meus familiares, a minha casa, debaixo da Tua potente mão, que nos salva e que nos livra de todo mal e que nos preserva do maligno. Eu coloco diante de Ti, Senhor, nesta noite, para que o Teu nome seja glorificado na minha vida e para que aqueles que me veem possam ver a Ti também. E que eu seja de verdade alguém que anuncia que o Cordeiro vive, que Ele é real e Ele está em nós como sua noiva. Que o Shalom do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus.